campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, meus amigos, especialmente nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e mostrar assim a lição que nos caiu hoje, que é do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E, abrindo ao acaso, nos caiu o item 13, mundos de expiações e de provas. Vou ler um trechinho e depois nós comentamos. Que vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são uma prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da terra, que cresceram pouco a pouco depois de longos períodos seculares e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que têm missão fazer avançar, porque trouxeram consigo a sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas uma sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra as inclemências da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as qualidades da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade infinita, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Aí, né, meus amados, nosso mundinho, a nossa terra, nosso mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações. Um dos mais atrasados na linha de desenvolvimento dos mundos. Mas é a nossa linda terra, a nossa casinha, né? O nosso planeta tão lindo,
Nosso planeta, que em dias ensolarados que nem este, a gente fica tão feliz, a gente olha as nossas plantinhas, né? Aqueles que podem ter condições, estão mais perto do mar, podem observar o mar, a grandeza do mar, as flores, os pássaros, tanta coisa boa Deus nos deu neste planetinho, que é de provas e expiações. Imaginem vocês o que será um planeta de regeneração no qual estamos a caminho, né? Porque estamos numa transição planetária, estamos a caminho de um planeta de regeneração. Mas claro, não é de hoje para amanhã, né? Nem é só com a virada do ano. Vai demorar um pouquinho, mas já estamos a caminho. Já estamos como assim que sentindo, não é? Como isso se desenvolve na medida em que sentimos em nós mesmos, ainda que pouca, uma melhora já. Uma melhora intelectual, mas principalmente uma melhora do espírito, uma melhora da nossa qualidade de vida, não só material, mas principalmente a nossa qualidade de vida espiritual. E isso é trabalho individual, é trabalho de cada um de nós. Cada um de nós precisa mexer em si mesmo, tirar essas coisas antigas que a gente trouxe de encarnações passadas, esses hábitos arraigados que a gente ainda mantém e que precisam melhorar de alguma forma e que a gente insiste em manter aquilo. Há até quem diga, eu sou assim e quem quiser gostar de mim, que goste do jeito que eu sou. Olha, isso denota que a gente ainda não aprendeu muita coisa. Porque se a gente já descobriu que aquilo não é bom, precisamos trabalhar em nós aquilo que não está bom. Claro que estamos todos a caminho, né? Claro que tem pessoas que já estão espiritualmente mais adiantadas, outras nem tanto, mas isso não importa. Deus não tem pressa. Deus quer que aproveitamos essa encarnação aqui neste nosso planeta de provas e expiações, aprendendo que essas provas que nós temos, que cada um de nós tem, todos nós temos essas provas, né? Cada um de nós tem as nossas provas, as nossas expiações, mas sabendo que isso não são castigos de Deus, são oportunidades. Quando descobrimos isso, quando começamos a ver desta forma, o fardo fica mais leve. Quando não nos sentimos prisioneiros, não é? Porque não somos prisioneiros. Temos o nosso livre-arbítrio. Temos este planeta lindo que Deus nos deu. Temos as pessoas que nos cercam, que são verdadeiros estímulos para a nossa melhora. Temos o nosso lar, a nossa família, que é onde devemos trabalhar com mais afinco, porque são companheiros de outras jornadas que Deus coloca junto conosco para que possamos, assim, burilar o nosso espírito. Não é tarefa fácil, realmente não é. Mas não é impossível, né? Temos o exemplo do Cristo, temos o Evangelho segundo o Espiritismo que Ele nos deixou com as suas lições, não é? Temos a nossa casa, onde a cada dia aprendemos uns com os outros, onde escutamos as palestras, onde fazemos o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho, né? Recebendo a todos aqueles irmãos necessitados que chegam à nossa casa e que estão conosco ali, fazendo com que a gente se aprimore, porque cada vez que atendemos com carinho, com amor, o irmão necessitado, estamos melhorando a nós mesmos um pouquinho mais. Todos nós temos essa experiência, desde quando chegamos na nossa casa até hoje, né, até os dias de hoje, o quanto essas experiências nos fazem bem e o quanto aprendemos uns com os outros. Muitas vezes, né, amados, estamos muito chateados com qualquer probleminha aí da vida e não nos damos conta que há pessoas que têm problemas muito maiores. Problemas socioeconômicos, culturais, problemas de saúde, né? Problemas até de relacionamento,
famílias destroçadas, e a gente às vezes fica pensando que está muito infeliz, porque não olha realmente para o lado do outro. E quando nós pudermos assim nos dar conta e olhar que há outras pessoas que têm muito mais dificuldades do que nós, e que a nossa tarefa nessa vida é justamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o próximo é sempre aquele próximo mais próximo. É aquele próximo que está conosco ali no dia a dia, nos nossos lares, no nosso trabalho. É aquele marido difícil, é aquela esposa que não consegue entender, é aquele filho adolescente passando por essa fase e que precisa de amor, precisa de carinho, precisa de paciência, né? É aquele colega de trabalho que não entende que a gente acha que é tão diferente de nós, né? Que bom, né, meus amados, que as pessoas são diferentes de nós. Imagina se fôssemos todos iguais, né? Com as poucas qualidades que temos e os muitos defeitos. Ia ser muito difícil a sobrevivência. Por isso que Deus coloca pessoas bem diferentes, até porque cada um de nós tem uma trajetória diferente. Cada um de nós já trilhou caminhos diferentes. Cada um de nós já teve algumas encarnações e aprendeu com elas, ou não, né? Por isso estamos agora nesta dádiva de Deus, que é esta encarnação que temos, neste momento presente. E se chama presente justamente porque é um presente de Deus a cada um de nós. É momento único em que podemos rever o passado e planejar o futuro. Podemos ver aquilo que não está tão bom e arrumar para que amanhã a gente não faça as mesmas bobagens que já fez até agora. Que a gente assim vai devagarinho evoluindo, de lição em lição, de oração em oração, vamos progredindo paulativamente, devagar, mas sempre. E é isso que Deus quer de nós, que possamos evoluir espiritualmente, devagar e sempre. Ser hoje melhor do que ontem. Eis o grande objetivo da vida. Nem sempre fácil de alcançar. Até porque não temos ainda, a maioria de nós, o hábito de revisar as nossas ações. De chegar ao fim do dia e primeiro agradecer a Deus por mais um dia de vida, de trabalho. E segundo, revisar aquilo dia. O que eu posso melhorar? O que dá para mudar, né? Quais as coisas que eu posso mudar que eu fiz hoje que não está tão legal assim, mas que eu posso mudar para uma próxima vez sair melhor, né? E Deus não tem pressa, como eu já disse antes, a pressa é toda nossa. A pressa é toda nossa de evoluirmos, não é? E de ficarmos aptos a este planeta de regeneração que está chegando aí. Que essa mudança que a Terra vai ter, né? E que depende só de nós, porque a mudança da Terra não é mudança física, é uma mudança psicológica, é a mudança dos nossos pensamentos, mudança das nossas ações, a mudança do nosso modo de ver o mundo, de ver as coisas, né? A mudança de nós convivermos com as outras pessoas. Então, hoje falar sobre o nosso planeta, o planeta de provas e expiações, em que a Terra também se encontra nessa categoria, é muito fácil, porque todos nós estamos vivendo isso. Que possamos, meus amados, de alguma forma, revisar os nossos conceitos, não é? Tratar do nosso planeta com mais carinho. Estamos todos os dias aí vendo as catástrofes, as enchentes, os vendavais, e as pessoas dizem assim, e é Deus que está nos mandando esse castigo. Não, somos nós que estamos não cuidando do planeta, somos nós que estamos poluindo de todas as formas a água, né? Os rios, o ar, enfim, poluímos tudo.
né? Ainda não sabemos viver em paz com a natureza, né? Sabíamos há um tempo atrás, né, os mais antigos viviam tranquilos com a natureza, mas parece que nós esquecemos disso. E é por isso, meus amados, que nós precisamos fazer uma volta por cima, precisamos fazer uma revisão dos nossos conceitos e começar a cuidar da Terra, desse planeta lindo que Deus deu a cada um de nós. Então era isso que tínhamos para hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade e passando então para as nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os nossos lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes, pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Então, meus amados, fiquem todos com Deus. Pensemos um pouquinho, na nossa lição de hoje e começamos então a cuidar um pouco mais do nosso espírito, do nosso planeta, do nosso corpo físico, esse nosso corpo físico, essa casinha do espírito, E juntando tudo isso, cuidando de tudo isso, vamos evoluindo. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Fiquem em paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site